Vamos ver aqui a equação geral do plano. Além da equação geral, vamos ver também a equação paramétrica e a vetorial. O que vem a ser a equação geral do plano? A gente adota a seguinte descrição do plano. Escolha um ponto do espaço que vai ser chamado de A. Esse ponto A vai ter coordenadas x1, y, z1. Escolha também um vetor n. A gente vai colocar a origem do n aqui junto ao ponto A. Então, a gente vai definir os pontos do plano como sendo os pontos do espaço, tais que, ao observar a posição do vetor AP com o vetor n, nós vamos descobrir que eles são ortogonais. Tá? Então, a gente exige essa ortogonalidade aqui para definir que P seja um ponto do plano. Muito bem. Então, é isso que está escrito aqui. Dado um ponto do espaço e dado um vetor não nulo, o conjunto dos pontos P do espaço, tais que AP é ortogonal n, forma um plano. E a gente escreve a equação dessa forma. Porque aqui é o produto escalar, e a gente sabe que quando o produto escalar de dois vetores é zero, é porque os dois vetores são ortogonais um ao outro. Isso, então, vai permitir percorrer P pelo espaço e achar aqueles que são ortogonais a n. N é chamado de vetor normal plano. Tá? E essa é a equação geral. E em termos de coordenadas, ela fica bem legal. A gente escreve aqui essas coordenadas aqui do vetor AP, que é a diferença das coordenadas de P menos as coordenadas de A. Produto escalar com o vetor n e igual a zero. Ou seja, abrindo as contas, eu tenho o seguinte. O valor de A multiplica x, B multiplica y, C multiplica z. Ok? E aparece essa estrutura aqui na expressão. Uma estrutura análoga aparece aqui com as coordenadas do ponto A. Ok? Mas por que as coordenadas do ponto A estão fixas? Isso tudo aqui a gente olha como se fosse uma constante chamada de D. Então, está aqui, a constante D tem essa forma. Muito bem, e fica assim, então, a equação geral do plano, onde aqui a gente lê as coordenadas do vetor que é normal ao plano. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com isso. Aqui está a interpretação geométrica, então o vetor normal ao plano, e aqui são pontos do plano, e aqui um ponto P genérico do plano que percorre o plano todo. Muito bem. Então, se eu obtiver já da equação geral do plano, eu posso ler daqui que é um vetor normal ao plano. Então, qual é o vetor normal a este plano? Um vetor normal a este plano é o vetor n de coordenadas menos 2, raiz de 3, menos 99. Tá? Pode ser esse vetor aqui ou qualquer múltiplo dele. Claro que você pode obter qualquer múltiplo, porque você pode multiplicar a equação por uma constante não nula e então observar o que vai acontecer com esses números aqui. Eles vão ficar todos multiplicados pela constante não nula. Tá? Então, o vetor normal é esse daqui ou qualquer múltiplo dele, qualquer vetor paralelo a ele. A gente pode também responder o seguinte, por exemplo, obter pontos do plano. A gente pode jogar valores para x e y e obter o valor de z e vice-versa, né? De qualquer jeito. Aqui no caso, por exemplo, eu vou jogar y igual a 0 e z igual a 0. Dessa forma, eu obtenho um ponto que satisfaz a equação do plano e, portanto, está no eixo x, né? Então, por exemplo, qual ponto seria esse daqui? É o menos meio, 0, 0. Se eu substituir aqui, menos meio no lugar de x, aqui vai dar 1, e aí vai cancelar com esse menos 1 aqui. Tá? Então, é muito fácil obter quais são os pontos onde ele corta os eixos coordenados. Então, por exemplo, aqui é o outro. Eu posso pôr 1 sobre raiz de 3, é onde ele vai cortar o eixo y e o eixo z aqui. Tá? Muito bem.
Vamos em frente aqui, vamos ver exemplos. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Obtenha a equação geral do plano, que passa por este ponto A de coordenadas 1, menos 2, 4, e tem vetor normal dado de coordenadas menos 2, 3, menos 1. Eu tento essa forma aqui, começo com ela, porque eu posso ler os coeficientes de x, y e z direto do vetor normal. Tá? Eu somo uma constante, e para determinar essa constante, eu substituo este ponto aqui, as coordenadas desse ponto, para que ele esteja no plano. Então, foi o que eu fiz aqui, substituí as coordenadas e calculei o valor de d. Então, d igual a 12. Portanto, a equação geral do plano aqui fica assim. Tá aí. Muito bem, vamos ver mais um aqui, onde a gente vai determinar um plano que é perpendicular a uma reta. No caso, essa daqui é a reta dada. Ela está dada na forma paramétrica. E este é um ponto sobre a reta. Vamos ver aqui, olha, ele tem coordenadas 1, menos 5, menos 3. Poderia ter sido outro ponto sobre a reta, tá? Não precisa ser esse daqui necessariamente. Em todo caso, dado este ponto, quem é o plano que é perpendicular à reta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar como vetor, o vetor diretor da reta, que eu identifico aqui como sendo menos 2, 0, 7, e eu vou usar este vetor como vetor normal para o plano. Tá? Então, eu vou usar como vetor normal do plano exatamente o mesmo vetor. Tá? Por que é esse daqui? De onde eu obtive esses números? Eu obtive aqui. Aqui tem o menos 2, aqui tem o 7, e aqui não tem t. Né? Então, aqui é 0t. Tá? Por isso que aqui coordenada 0. Note a situação especial dessa reta aqui, que ela está contida no plano y igual a menos 5. Né? E o jeito especial que o plano está, ele não vai depender de y. Tá? Vamos descobrir que constante eu devo adicionar aqui para satisfazer a equação do plano. Tá? Eu vou agora substituir o valor do ponto nessa expressão aqui para ver que constante eu devo colocar aqui para que o ponto esteja no plano. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar menos 2 vezes 1. Aí não importa o que eu coloque aqui. E depois, por último, 7 vezes menos 3. Então, eu tenho aqui menos 23. Tá? Então, eu posso escrever a equação do plano assim. Menos 2x, 7z, igual a menos 23. Ou, se eu preferir, eu posso escrever do lado de cá com sinal de mais 23 igual a 0. Tá? Então, está aqui. Essa é a equação geral do plano, que é perpendicular a essa reta, passando por esse ponto. Vamos ver geometricamente como que é essa figura. Está aqui. Escrevi o plano, está aqui. Ó. É esse aqui em azul claro. Ele tem um ângulo aqui, né? Ele está cortando o plano, esse plano que está em cinza aqui, que é o plano em que z vale 0. Tá certo? É o plano que contém o eixo x e y. Tá? Então, notem que este plano aqui corta o eixo, o plano que contém o eixo x e y aqui, nessa reta, e que essa reta aqui, então, é paralela ao eixo y. Tá? Isso se deve ao fato de que a reta original está aqui, né? Que essa reta aqui é perpendicular ao eixo y. Tá? E, portanto, o plano passou a ser paralelo ao eixo y. Tá? Então, está aqui. Essa é a reta que é perpendicular ao eixo y. Aqui está o ponto A e o plano que acaba sendo paralelo ao eixo y. Se você quiser pensar algebricamente nesse paralelismo, você pensa assim, isso daqui não depende de y, a expressão.
tá certo? Então, sempre que você tiver um valor de x e z que satisfazem a equação do plano, você pode percorrer o valor de y à vontade, porque isso não altera a equação, não vai alterar a igualdade. Portanto, o seu plano está cheio de retas na direção paralela ao eixo y, tá certo? Ele é composto de retas paralelas ao eixo y. Muito bem. Vamos em frente. Vamos ver aqui a equação paramétrica e a equação vetorial do plano. Como que é a descrição do plano através da equação vetorial? Escolhe-se um ponto A do plano, e então todo ponto de coordenada x, y, z do plano é escrito como combinação linear de dois vetores u e v que estão dentro do plano. Estão assim, nesse sentido. Se você tiver três pontos definindo o plano A, B e C, os vetores u e v são os vetores construídos pela diferença de B menos A e C menos A. Ok? Então, dado esses dois vetores, u e v, que não devem ser paralelos para que funcione, certo? Então, isso aqui não deve acontecer para que você consiga descrever o plano todo. E você também tem que ter, por consequência, os pontos A, B e C não podem estar na mesma reta. Tá? Muito bem. Então, qualquer ponto do plano pode ser escrito de tal forma que o vetor AP seja a combinação linear de U com V, ou seja, T percorre os números reais, S percorre os números reais, e assim produz todas as combinações lineares gerando o plano. Outra forma de escrever essa mesma equação é colocar as coordenadas de P sozinho do lado esquerdo. Aqui estão as coordenadas de A, em geral fixa, né, que é um ponto fixo do espaço, e aqui estão as combinações lineares. Escrevendo componente a componente, a gente tem a seguinte. Aqui estão as coordenadas de P, coordenadas de A, componentes do vetor U, componentes do vetor V. Se a gente passar para essa forma aqui, igualando cada coordenada de um lado à respectiva coordenada do outro lado, né, a gente obtém um conjunto de três equações, três condições, que são chamadas de equações paramétricas. Lembrando que o vetor t e s percorrem os reais, as coordenadas do vetor u estão aqui, as coordenadas do vetor v estão aqui, as coordenadas do ponto A estão aqui. Muito bem, vamos ver exemplos de como usar essas equações. Tá? Vamos encontrar a equação paramétrica do plano e a equação geral do plano que passa por estes três pontos. Então, aqui está o desenho esquemático do que está acontecendo. Eu tenho os pontos A, B e C, e eu quero então construir o vetor U e V que pertence ao plano. Eu vou construir U pela diferença de B menos A, aqui está a diferença das coordenadas dos pontos, então é B menos a coordenada de A, que é esse 1 que está aqui, por isso o menos 1 aqui. E aqui eu tenho V, que é C menos A, portanto eu tenho este menos 1 aqui. Obtido isso, a equação vetorial está aqui. É essa daqui. Vamos passá-la para coordenadas. Então, reescrevi aqui as coordenadas do ponto A, do vetor U e do vetor V. E aqui está a equação na forma paramétrica. As coordenadas de U estão aqui. As coordenadas de V estão aqui. E aqui as coordenadas do ponto A. Parâmetros t e s variando nos reais. Muito bem. Vamos ver como obter a equação na forma geral. Então, a equação na forma geral, eu preciso lembrar que para obter essa equação eu preciso do vetor normal ao plano. Então, eu vou calcular um vetor normal ao plano fazendo o produto vetorial de U com V, porque sabemos que o vetor que resulta do produto vetorial é simultaneamente ortogonal a esses dois vetores aqui. Então, está aqui. Montei o produto vetorial com
com as coordenadas do vetor u aqui, as coordenadas do vetor v aqui. Fazendo a conta, a gente tem o seguinte. Então, n dado por menos 3, menos 4 e 12 é um vetor normal ao plano. Portanto, eu posso escrever a equação geral do plano assim. Eu escrevo menos 3x menos 4y mais 12z mais uma constante igual a zero. E o valor dessa constante eu posso calcular sabendo as coordenadas de um ponto do plano. Vamos pegar o próprio ponto A aqui, então de coordenadas 0, 0, 1. Se eu substituir aqui 0, 0, 1, 0 para x, 0 para y e 1 para z, fica fácil de ver que para que isso resulte em zero, o valor de d tem que ser menos 12. Então eu tenho aqui, essa é a equação geral do plano para esse problema. Tá? Vamos fazer uma visualização aqui. Aqui estão os pontos A, B e C, cujas coordenadas estão dadas no espaço, e então eles foram colocados já de acordo com os eixos. Então, aqui eu tenho o eixo Y, aqui o eixo X e o eixo Z para cima. E o produto vetorial de U com V resulta nesse vetor N, nessa direção aqui. Tá? A equação que a gente obteve é essa. E ele resulta nesse plano inclinado aqui. Tá? Então, esse plano é dado por essa equação, que foi o que a gente calculou. Muito bem, então essa é a forma como a gente pode obter a equação geral e daqui obter muitos pontos do plano e também, se quiser, usar a descrição vetorial do plano.